Olá, boa tarde. Meu nome é Victor Richard Martins, eu sou supervisor do NUPO, Núcleo de Pessoas nas Organizações, e hoje, 22 de maio de 2023, mais um NUPOcast, agora sobre qualidade de vida e bem-estar. Estamos hoje, eu representando o NUPO e o professor Roberto Camanho, do Inova, que é um hub de inovação aqui da SPM. Boa tarde, professor Roberto Camanho. Boa tarde, querido. A gente está aqui para falar sobre como as empresas estão inovando usando a nutrição. Então, algo que parece tão distante do que seria uma inovação nas organizações é algo que a gente quer trazer, e para isso chamamos, e ela aceitou o convite, Mariana Rodrigues. Olá, Mariana, tudo bem? Oi. A Mariana Rodrigues, ela é nutricionista com mais de 19 anos de experiência clínica, especialização em Ayurveda. Ela é uma referência em nutrição anti-inflamatória e, além da dedicação à prática de cura e saúde pelo alimento, ela também incorpora no trabalho dela técnicas de desintoxicação do corpo, como yoga, e da mente, como meditação. Ela é criadora do método de vida Detox Kitchen, que já atingiu mais de 2.000 pessoas com mudança de estilo de vida, saúde e longevidade. Mariana, muito obrigado por aceitar aqui. Adorei o convite. Muito obrigada, Vitor. Muito legal. E acho que essa primeira pergunta, eu sou pesquisador, trabalho para o mercado, trabalho durante muitos anos em várias empresas na área de RH também. Quando a gente fala em qualidade de vida, se pensa bastante na questão da ginástica laboral. Agora, mais recentemente, até com a pandemia, o tema da saúde mental ficou bastante forte. Isso. Mas a nutrição, até pela minha experiência em empresas, sempre ficou reservado ao refeitório e uma empresa terceirizada eu lembro já em várias empresas que eu trabalhei que tinha lá o refeitório, tinha uma certa reclamação, aquela comida, Mas a nutrição como uma ciência, digamos assim, tem um campo muito grande aí nas organizações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Como é que a nutrição ela pode ajudar no mundo corporativo? As empresas elas precisam se conscientizar que, a partir do momento que o funcionário, todos os colaboradores estão tratando da vida em si, e quando a gente fala de nutrição, é bom lembrar que nutrição não é alimentação, ponto. Porque a gente tem essa ideia que nutrição é alimento e só. Então, nutrição de uma empresa... então, vamos pensar na área do refeitório, talvez uma nutricionista atendendo lá e cá. Sim. Mas, assim, a gente tem que pensar na nutrição do termo grandioso da nutrição, que é como esse colaborador está se nutrindo, do que ele está se nutrindo. O meu trabalho ele é muito baseado no bem-estar. Tá. E o bem-estar, eu vejo o bem-estar como um campo da nutrição, Ou melhor, eu vejo a nutrição, a alimentação como um campo do bem-estar. Então, sempre que eu penso em grupos, empresas, pessoas individuais a tratar, eu sempre estou pensando como eu posso tornar a vida dessa pessoa melhor. Porque essa pessoa, com a vida melhor, ela vai ter um melhor desempenho, melhor cognição, melhor memória, ela vai chegar feliz na empresa, ela vai ter boas relações na empresa, ela vai dormir melhor, ela vai ter boas relações em casa, isso vai refletir no campo profissional dela. Então, a gente nunca pensa na nutrição, na alimentação, do tipo, como que a gente pode nutrir melhor, dar suplemento para os funcionários. A gente tem que pensar na nutrição completa. O ser, como o ser pode se nutrir de felicidade, contentamento, alegria, bem-estar, paz, E isso sim, conjunto com a alimentação, porque eu falo alimentação é um dos segmentos do bem-estar, é um dos segmentos da nutrição, na minha opinião. Interessante esse ponto de vista, muito legal. Porque daí a gente pensa no colaborador como um ser do qual eu me preocupo e não um ser que vai me trazer dinheiro, Então, as empresas estão mudando um pouco o foco. Elas estão colocando a preocupação, o zelo com o colaborador, e esse zelo com o colaborador requer um zelo com o bem-estar e a saúde e qualidade de vida desse colaborador. Eu sempre costumo dizer que é o seguinte,
a gente tem que pensar na nutrição como alguns pontos importantes. O primeiro ponto super importante é o sono. Porque o sono nutre. Esse é um ponto, hoje muito importante. Hoje em dia Aliás, é a gente pode fazer um podcast só sobre o sono. Sono, vamos. Marcado. Só sobre o sono, Vamos marcar. Sinal, eu vi um podcast seu que me encantou, que é: você usa o despertador para saber a hora que vai dormir? Depois você conta pra gente. Olha, Todo eu vou- mundo. Despertador da noite. É para acordar. Interessante. Despertador da noite. Depois eu vi no seu podcast, eu gostei muito. Não, as pessoas adoram essa. Eu vou falar agora. Vou Por abrir um favor. parênteses rapidinho. Eu geralmente peço para as pessoas colocarem o despertador da noite, não o da manhã. Porque o corpo, ele é sábio. Ele sabe a hora que ele tem que acordar e despertar, uma vez que você está com o ambiente preparado para isso. E uma vez que você também faz a sua correta higiene do sono, que você está com seus períodos de realização durante o seu dia, atividade física e tudo mais. Isso não se encaixa para pessoas que estejam, de repente, fazendo uso de um psicoativo para dormir Sim, e tudo sim. mais. Mas o despertador da noite, ele é um despertador que vai te recordar do horário que você tem que iniciar a fazer a sua higiene do sono. Se preparar para dormir. Se preparar para dormir. Porque Tá. você vai ter que falar pro teu corpo nessa vida corrida de São Paulo. E tudo sim, mais. sim. Não só de São Paulo, vida É, corrida, né, exatamente. gente? Eu É, moro é. no interior, minha vida é corrida sim. mesmo assim. Não tem essa. É demanda de trabalho, só muda o lugar. É, exatamente. Então, assim, é o momento de você se preparar, começar a fazer a higiene do sono e começar a falar assim: oi, cérebro, tudo bem? Tá na hora de você começar a se preparar. Porque se você não diz pro seu cérebro que tá na hora de você se preparar, você não tem uma liberação hormonal decente para você dormir bem e fazer todos os ciclos do sono. Não vamos entrar aqui Sim. no aspecto cortisol, melatonina, num aspecto mais biológico, né? Mas você tem que avisar seu cérebro. E avisar seu cérebro é desligar as luzes altas, as luzes brancas, as luzes de cima. Ligar as luzes mais baixas, mais amareladas, mais introspectivas. Porque lembrando que a gente tem a mesma genética do homem das cavernas, né? Então, a gente vai estimular o cérebro com a luz do sol e relaxar o cérebro com a luz do fogo, do chão, da fogueira, né? Então, luzes baixas, abajur e tudo mais, e deixar o clima na casa. Interessante. Sabe o clima na casa? O clima na casa é 0 eletrônicos, é 0 computador, é 0 televisão, é 0 celular. É conversa, desde que não seja DR, né? Então, assim, DR não, por favor, você vai acabar com o Vai seu sono. despertar. É conversa na casa, é leitura, é autocuidado, é skincare, é automassagem, é meditação, é oração, é agradecimento. Mas esse é um momento que você está voltando para si. E é muito importante. Voltando aos 5 pilares da nutrição. Então, o primeiro é o sono. Não só uma boa higiene do sono, mas você se conscientizar que um bom sono começa desde a hora que você acorda. As suas funções, a sua realização, os seus projetos, a sua preocupação com a sua saúde, a tudo que está ao seu redor, né? A sua vida vai tocando para que você tenha uma noite de entrega, uma noite de bom sono. O segundo ponto é a água, porque as pessoas falam, vamos então fazer uma alta performance, vamos suplementar com zinco, magnésio, trionato e tudo mais, e vamos suplementar. E eu falo, como é que tá essa ingestão de água? Né? Porque às vezes a gente... água, as pessoas falam, mas água? Como assim água? Sim, água. Se você está com perda de água corporal, você já perde cognição, você já perde memória. E assim, 99,9% dos meus clientes eu tenho que puxar a orelha, inclusive eu puxo a minha orelha. A minha orelha eu puxo demais em relação à água, tá? Que é um aspecto da nutrição que as pessoas às vezes desconsideram. Então, as pessoas falam assim, para você ter uma boa cognição, para você trabalhar legal na sua empresa, para você não ter distração na sua empresa, tome B12 todos os dias. Eu falo assim, mas tome água, gente. Não fale para tomar B12. B12 é importante, eu quase sempre suplemento, mas toma água, né? Então, assim, é importante a água. Não é importante, é vital. É vital para um bom funcionamento do corpo. E, às vezes, as pessoas não se dão conta que elas estão com falta de água, né? Elas só estão irritadas com perda de memória, com perda de cognição, irritada com fulano, com ciclano e tal, mas, às vezes, é só uma correção pequena. Então, falamos do sono, falamos da água. Tem um termo que eu não gosto, Vitor, que é um termo que o Roberto sabe já, que é um termo chamado gerenciamento de estresse. Eu detesto esse termo. Eu falo gerenciamento bem-estar. Você não gerencia o estresse, você gerencia o seu bem-estar, para que você não tenha picos de ansiedade, para que você não tenha picos de estresse, né? E esse gerenciamento é ao longo do seu dia. Se você acorda e vai apagando incêndio e não faz as coisas importantes do seu dia, você não está gerenciando muito bem o seu bem-estar.
Se você não faz pausas, não estica o corpo, não respira bem, não trabalha a sua respiração, você não está fazendo manutenção do seu bem-estar. O foco no positivo, né? Não no negativo, que o estresse a gente associa com o negativo, né? Aí chega de final de semana, o que acontece? Pessoa cansada, morta, trabalhei e tal, esse trânsito, tal. Ela quer ficar encurujada assistindo Netflix, ela não está fazendo uma manutenção do bem-estar dela. Que é a movimentação física, o contato com a natureza, a pausa, o agradecimento, a meditação, a oração, cuidar da mente, cuidado vibracional. Ela não está fazendo a manutenção. Então, falamos do sono, falamos da água e falamos do gerenciamento do bem-estar. Aí a gente vem com a atividade física, não é o quarto lugar, tá? Eu só tô falando, eu girei aqui, inverti a ordem, eu joguei qualquer ordem aqui. Não é quarto lugar, para mim é o primeiro lugar. A primeira coisa que eu faço quando eu atendo um cliente individualmente, dentro do programa Detox Kitchen, eu atendo individual e atendo grupos também, coletivos ou grupos online ou grupos de empresa. E daí a primeira coisa que eu faço quando eu atendo uma pessoa, eu pergunto assim: você vai fazer atividade física? Você está fazendo atividade física? Porque assim, não existe tratamento de bem-estar sem atividade física. Né? E é importante a atividade física. A atividade física, ela é um fator que vai te ancorar para tudo. Ela vai te ancorar para a disciplina. Ela vai te ancorar para a mente, sabe? No estado de atenção. Porque por que a gente relaxa da saúde? Porque a gente fica na distração. A gente prefere estar na distração. A gente escolhe estar na distração. A distração não é algo que simplesmente acontece. Né? Você escolheu aquilo. E tá tudo bem, tá? Porque eu escolho a distração por muitas vezes na minha vida. Eu sou uma pessoa atenta. Meu Deus, estou atento o tempo todo e tal. Ontem mesmo dormi tarde, gente. Estava em eletrônico e tal. Mas é aquela coisa de você voltar o tempo todo para o seu estado de atenção. Eu fico atenta. Eu fico atenta. Eu fico atenta. Porque nenhum tratamento de saúde... E eu não estou falando de emagrecimento somente. Nenhum tratamento de saúde, ele é linear, constante e atenção o tempo todo. Tem os altos e baixos. É a oscilação, são os altos e baixos e tudo mais. Então, é importante que você entenda que seus estados de distração, eles são humanos. E tirar o chicote, sabe? Tirar também, não só o chicote, né? Porque às vezes a gente fica muito no chicote. Meu Deus, deveria estar fazendo igual os filhos da Denise, né? Eu deveria estar acordando às 4 horas da manhã para fazer minha corrida. É um ponto muito importante. Mas também o alívio de você estar cumprindo a sua missão. Então, a atividade física, ela traz um ancoramento de disciplina, não somente os benefícios. Podemos aqui também só fazer um podcast de atividade física. E trazer um profissional, lógico, né, para isso. Mas não só os benefícios da atividade física, mas o ancoramento em si e o estado de atenção. Porque você volta pro teu corpo. Você volta a sentir o seu corpo. Isso é o momento que está doendo o teu corpo. Não, e é interessante, assim, porque para gente que trabalha muito com o racional, né, muito com o intelectual, o corpo ele é quase esquecido, né? É assim, a gente, vou falar no geral aí, sabe, principalmente quem trabalha nas organizações, né? E para as organizações, o racional, intelectual, solicitar toda hora. E o bem-estar é tomar um porre. Exatamente. Né? Ou então desabar. O desabar no sofá. Isso, é o lazer. Lazer é tomar um porre e assistir Netflix. Pois Pode falar esses nomes aqui? Claro. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Sem dúvida, aqui temos dúvida. Não, porque e acho que esse é um ponto bem interessante, né? Assim, como eu comentei, né? Assim, a minha área dentro de gestão de pessoas, também estudo a qualidade de vida, e aí o corpo ele fica esquecido, né? Principalmente aí quando a gente pensa no pessoal executivo, é esquecido o corpo, né? Ele é assim, né? É como se fosse um adendo, né? Tem um corpo também, e não. É o teu corpo que te leva, né? Então, esse é um ponto que é bem interessante, que eu acho que ainda é um ranço de uma visão gerencialista muito de resultado, de desempenho. Eu achei interessante como você trouxe no início, porque tudo isso afeta, né, o desempenho. Então não é só alimentação, não é só água, né? Quer dizer, é um conjunto e é também uma dedicação pessoal para isso. Estou na compreensão aí que você está dizendo. Não, é isso, é exatamente isso. E mesmo com as pessoas que não trabalham com criatividade, com processos criativos, porque estamos falando aqui de processo criativo, que você precisa estar na atenção, você precisa estar no seu corpo, você precisa estar com um corpo saudável, você precisa dormir bem para criar melhor. Mas mesmo um trabalho que seja operacional, ele demanda cognição, ele demanda atenção, ele demanda saúde física, saúde mental. Então,
só concluindo, então, eu falei de 5 pontos, então eu falei de 4 pontos, o 5º ponto seria a nutrição, mas não é a alimentação, né? Mas não é o ponto menos importante, né? É importante a gente saber, não é o ponto menos importante, mas ele é um 5º da nutrição. Então, quando a gente fala de alimentação, aí sim a gente fala dos alimentos em geral, mais as suplementações, ou seja, o que está faltando no teu corpo e o que está faltando dentro da sua alimentação biodisponível, disponível para você, que a gente ainda pode suplementar para melhorar a sua performance. E aí, assim, pelos teus caminhos aí profissionais, 19 anos aí de carreira, né? Você muito provavelmente já trabalhou com algumas empresas. As empresas têm essa atenção nesses 5 pilares aí da nutrição, ou elas estão focando mais em um deles, ou às vezes nem tem essa preocupação que a gente está trabalhando agora? Como é que você tem visto ultimamente? Algumas empresas me procuram somente para uma área de gerenciamento de bem-estar, então é um ponto. Outras empresas me procuram para fazer grupos de alimentação, é outro ponto, né? E outras empresas me procuram para fazer o completo, né? E nos atendimentos, nos grupos que eu tenho online e no individual, eu sempre faço completo. Não existe metade, né, do caminho para mim. Então, sempre que a empresa me procura para fazer a parte do gerenciamento de bem-estar, eu tento encaixar as outras áreas, entendeu? No meio. Porque as outras áreas, elas vão trazer uma performance tão incrível para esse colaborador que aquilo vai soar positivo para a vida, entendeu? Isso vai ser muito incrível para a vida. Mas hoje as empresas estão preocupadas, sim. As empresas me procuram. É muito interessante ver o movimento. Porque pode parecer uma coisa... Vitor, pode parecer uma coisa meio superficial. Mas dentro desses grupos que eu faço dentro das empresas, só entra quem quer, tá? Porque a transformação, a mudança, ela é de dentro para fora. Então, a empresa propõe, olha, tá aqui uma mudança de estilo de vida. Só entra quem quer. E as pessoas querem muito. Elas fazem disputa entre elas, sabe? Olha, gente, eu dormi essa semana todos os dias. Sabe? Elas fazem disputa entre elas. Então, é muito legal, porque é um ambiente que não só ela melhora a saúde dela, mas ela melhora a relação com as outras pessoas que trabalham com ela. Torna-se uma coisa de... Vamos construir uma saúde da empresa juntos. E é interessante você a minha área é psicologia, né, social, e nas organizações. Lembro que uma vez eu fui consultor dentro de qualidade de vida numa empresa no Rio de Janeiro, e era muito forte lá a questão da atividade física e das corridas, né? Rio de Janeiro facilita também, né? Tem uns espaços, é uma cidade mais plana. E era muito interessante porque eles conversavam entre si. Eu trabalhei durante um bom tempo lá. Então, sei lá, Mariana, vamos correr em tal lugar, vamos. Então tem uma questão também de amizade e de o social. O social, né? Perfeito. Assim, uma pessoa de uma área com outra, isso é muito rico, porque não fica a coisa da obrigação, era algo assim muito natural entre eles. Eu encontrei sábado tal pessoa, ou então, eu combinei com tal pessoa de hoje à noite a gente correr na lagoa, né? E aí traz um aspecto de grupo que eu acho muito rico, né? Que é a minha área, né? Que eu gosto muito, que é a questão de grupo, de conexão, né? De vínculo, que você também está trazendo aqui no autocuidado. Quer dizer, é o autocuidado, e quando a gente está em grupo, há uma tendência de maior adesão também, né? Tem uma tendência de você comprar mais ideia, comprar no sentido de benefício mesmo, né? De você aceitar e um colega seu te influenciar muito positivamente. Teve uma empresa que eu atuei, que foi a Track and Field, foi uns 7 anos atrás, mais ou menos. Foi engraçado, porque a empresa me procurou, ela falou assim, a gente quer saúde para os funcionários, né? E eu comecei a atendê-los individualmente. Eu comecei a atender 1, 2, os 2 comunicaram, daí falaram, não, passa com a nutricionista, aí 3, 4, 5. E as pessoas que não passavam comigo estavam se sentindo excluídas. Então as pessoas, olha, nossa, tá difícil marcar horário. Porque eu ia assim, uma vez a cada 15 dias na empresa e fazia o batidão, atendia individualmente, uma sala mesmo, atendia todos, né? E daqui a pouco já vieram todos, e daqui a pouco eles já começaram a bater entre eles. Eu falo, gente, a orientação é sigilosa, por favor, não abram, sabe, com o coleguinha. Daí um já vinha, falava assim, por que você passou creatina pra ele, não passou pra mim? Mas é muito legal isso, gera uma saúde da empresa tão divertida, é divertido mesmo. É interessante, né? É interessante essa leitura que você está trazendo, né, da nutrição, porque assim, no senso comum trabalha realmente a nutrição como alimentação. E tem muito da mídia também, né, de vender
um trabalho de alguém da nutrição como muito focado ou em suplemento, ou alimentação. E assim, acho que um ponto interessante é ter esse olhar mais holístico, né? Aí sim, né? Quando a gente fala agora em nutrição, de olhar o sono, a água, a atividade física, como você está trazendo, né? Eu acho que hoje os profissionais de nutrição, eles estão muito preocupados com isso. É uma coisa que a gente vê bastante em congresso de nutrição. Sobre o bem-estar, sobre meditação. A gente vê muitos congressos de nutrição e de medicina com pautas de mindfulness, meditação transcendental, outros tipos de meditação, orações, como é que isso influencia na alta performance, no sono, na vida. Então, a gente vem experimentando uma mudança nesses profissionais de saúde, assim, que me deixa muito feliz. Porque quando eu me formei lá atrás, há 19 anos atrás, e eu já estava formada em Ayurveda, todo mundo fala, Mariana é um ET. Mariana fala de Ayurveda e Yoga junto com nutrição. Mariana é um ET, né? Mas hoje a gente vê que uma coisa não está dissociada. Não está dissociada. É tudo a mesma coisa. E é tudo junto. Não tem como eu falar para você, não, Vitor, vou fazer um programa para você só sobre sono. Seria maravilhoso, né? Sim. Michael Phelps, né? Ele tem um treinador de sono. Então, seria maravilhoso se você tivesse treinador de sono. Mas se você tivesse outros treinadores de outras áreas importantes também na sua nutrição. A sensação que eu tenho é que existe um novo manual de como você se usar, sabe? Eu acho que a minha geração, principalmente, né, os baby boomers, o máximo que nós chegamos foi fazer um Cooper, né? Que era corrente ali, um débil mental, né? O Cooper de cola. Era o máximo que a gente tinha de cuidar da saúde e bem-estar. Mas o que eu vejo da conversa Mari e do que eu vejo no mercado também, mas muito da conversa Mari aqui, é que existe um novo capítulo do manual de como se cuidar que as pessoas não leem. Né? Por exemplo, você falar para alguém, tome água, eu falo, tá bom, eu tomo água. Não, mas você toma 2 litros, 3 litros por dia? Não, é isso que você tem que tomar. E é interessante você estar trazendo um aspecto, né, e muito interessante vindo de você, né, que é um aspecto de inovação na relação consigo mesmo. Sim. Por incrível que pareça, tomar água está ficando algo assim, né? Porque aí entra, acho que a correria, né, no mundo do trabalho hoje, e não só nas empresas, mas aí, né, acho que no geral mesmo, de que ter esse olhar, né, como a Mariana está trazendo, é algo inovador. Né? Então, falar tomar água virou... Sim, né? Mas tomar bastante água e água de qualidade, né? Sim. Porque também tem isso, porque água, para nós, qualquer água, mas se você toma, dependendo do pH da água, muda muito a sua vida. Exatamente, exatamente. Né? A gente costuma fazer o seguinte, nessa parte de água e de alimentação, a gente começa fazendo bruto. O que é o bruto? Vamos condicionar seu cérebro. E depois a gente vai no frufru. Que o frufru ele é muito importante. Por exemplo, a suplementação é um frufru. Tá? A não ser que a pessoa esteja com uma deficiência nutricional muito grave, tá? Mas na maioria das vezes é um frufru, né? É um frufru que a gente consegue fazer uma alta performance com esse colaborador, com esse cliente. A gente consegue fazer uma alta performance, porém, com a suplementação, a gente consegue chegar lá em cima. Mas antes eu preciso que ele esteja no estado de atenção que a gente falou. Então, o pH da água é maravilhoso, é importante falar disso. Mas, primeiro, eu preciso que ele entenda, compreenda e assimile a quantidade de água que ele precisa do dia. Porque você que está me ouvindo aqui, você está com a boquinha sequinha, meu amor? Você ainda não assimilou, entendeu? Seu lábio está sequinho agora, no inverno, né? No início de inverno, estamos ainda no outono. Mas, assim, o clima está seco. A gente bebe menos água, a vida está um pouquinho mais corrida, de repente a gente está mais distraído, a gente não bebe muita água mesmo, né? Mas a ideia é que você esteja no seu estado de atenção para isso. E você só vai estar no seu estado de atenção se você se planejar, que eu falo. A disciplina, ela vem do planejamento. Sempre. Se você não se planejar, estar com a sua garrafinha de água perto do seu lado o dia inteiro, com ela cheia, você não vai... Tomar água. Você esquece. Você simplesmente deixa a vida me levar. E, Vitor, vou dizer, o deixar a vida me levar é uma escolha. É interessante, eu estou brincando aqui porque eu tenho uma garrafinha de água e realmente, assim, eu tenho que enchê-la, deixo lá na sala de aula, ou quando eu vou, porque na correria a gente vai indo. E acho que esse é um ponto que para mim, como psicólogo, é interessante a gente trazer aqui,
né? Como a gente vai se deixando, e aí vem muito que você está trazendo, vai se deixando por causa da demanda dos outros. E aí, já está falando, né? Se deixando, né? Você não fica olhando para você mesmo. Então é interessante essa tua abordagem, né? Da atenção, né? De você ficar atento a você, ao se cuidar. E aí vem até aquilo que eu trouxe agora, né? Isso está ficando inovador, né? Que é um se cuidar, mas de realmente pensar em você como alguém que precisa ter um tempo para alimentação, para atividade física, né? E como é que... Eu imagino também que isso deve ter algumas barreiras, isso que eu digo assim, essa tua abordagem, porque as pessoas, né, cada pessoa é uma pessoa, mas nas empresas, como é que... Você encontra alguma resistência em algumas empresas em relação, por exemplo, a essa abordagem? Você falou do frufru, aí tem algumas empresas que têm uma leitura ainda mais resistente a esse cuidado. Como é que você tem visto aí nesses 19 anos? Olha, a empresa não. A empresa está disposta, a empresa está aberta, mas cada um individualmente tem. Então, a gente tem as nossas crenças, a gente tem os nossos bloqueios. Então, a pessoa já chega na consulta assim, não importa se eu estou atendendo ela individualmente, numa saúde coletiva, numa empresa, nos grupos. Ela chega na abordagem falando, você não vai tirar o meu cafezinho, né? Você não vai tirar o meu leitinho, né? Olha, já vou te dizer, eu durmo 4 horas por noite, né? As pessoas já chegam com as resistências internas. A empresa, ela realmente está preocupada, mas às vezes até o próprio diretor da empresa, ele fala, eu não tenho tempo para almoçar, eu não tenho tempo para jantar, eu não quero ter esse tempo, porque eu acho que é uma perda de tempo, né? Então, é o que eu falo, a partir do momento que os superiores entendem que a saúde deles, né, a saúde como um todo, como nutrição, os 5 pilares, está em primeiro lugar mesmo, ele vai querer isso para todos. Porque ele vai ver o quanto que vai impactar na vida, na saúde, na criatividade, na empresa, no relacionamento dele com as outras pessoas. No clima da empresa. No clima da empresa. E você fala assim, mas espera aí, um leitinho, um cafezinho, uma mudança de sono, faz isso? Faz. É mágico. Porque é muito engraçado isso, que as pessoas acham que a mudança, ela é um monstro. Meu Deus, eu tenho que mudar de vida. Não, às vezes é um ajuste, você vai aparando umas abinhas, você vai mudando o seu condicionamento, mas não seja tão gentil. Muda. Não seja tão amoroso assim. Mas é a aba que você precisa cortar. Às vezes é uma aba pequena, né? Como o Roberto falou, mudar a água para um pH alcalino, a mudança assim pequenininha, você vai ver quanto que impacta isso na saúde, na sua disposição, na sua fome ao longo do dia, na qualidade do seu sono. Sabe aquela pequena mudança que faz toda a diferença? Você tomar a quantidade certa de água alcalina todos os dias? E a quantidade certa é compatível à quantidade de células do seu corpo, né? Não adianta a gente falar, é padrão para todo mundo, 2 litros de água. 2 litros de água. A pessoa aqui, né? 1,80 de altura. Eu tenho muito mais célula do que muitas outras pessoas para nutrir, para hidratar, né? E a questão, assim, até o NUPO, né? Núcleo de Pessoas nas Organizações, tem um grupo de estudantes que aí eles fizeram pesquisa sobre nutrição nas empresas. E aí eles trouxeram muito essa visão da alimentação mesmo, né? Que eu imagino também que é uma demanda que boa parte das empresas também vem te trazer. Quando as empresas vêm com essa abordagem assim, as pessoas têm muito cansadas, desatentas, quando aparecem esses pedidos de suplemento, de ver, né, a questão alimentar, como é que você tem feito essa abordagem com eles para eles entenderem essa leitura que você está trazendo aqui para a gente? Eu tento trazer mais pro lado de faça no seu corpo, não acredite em mim. E não acredita também quem está falando por aí que o quiabo é milagroso, que a lentilha é milagrosa. Tapioca, tapioca teve uma época. Salva a sua vida, tapioca emagrece. Não acredite nisso, né? Aliás, nenhum alimento emagrece. Se fosse assim, milagre. Né? Mas eu tento trazer o faça. Faça por 3 dias, faça por 2 semanas. Sinta no seu corpo todos os resultados. E anota, percebe seu corpo, porque quanto mais contato você tiver com o seu corpo, mais você vai estar atento a todas essas pequenas mudanças, né? Essas pequenininhas mudanças. Nossa, hoje eu fiquei o dia inteiro atento no meu trabalho.
Hoje eu passei o dia inteiro presente. Hoje eu não tive nenhuma crise de ansiedade. Hoje eu não tive nenhuma crise de compulsão. Hoje eu não tive nenhuma vontade de comer doce. Sabe aquelas coisas que a gente fala, meu, é tão pequeno, mas é tão grandioso o nosso dia? É isso, é o todo dia. É o poder do todo dia. Você sentar, fazer sua história acontecer, né? E eu sempre sento com meus clientes e eu falo, como está a vida? Eu não pergunto como está a alimentação. Porque eu quero saber como é que está a vida. E você falou de se priorizar, de olhar para o corpo. Eu sempre estou ali, principalmente com as mulheres mães, eu sempre estou ali na presença e falar, e você? Volta para você, que tudo ao seu redor vai fluir. Porque a gente tem tanta preocupação, mamães mais, né? Com os outros, com o filho, com o marido, com o papagaio, com o final de semana, com a empresa e tudo mais. Que assim, para a gente estar no estado de distração, é 2. É só estar. Sim, sim. É uma escolha, mas é só estar. Você não tem que se movimentar, né? É o que eu falo de zona de conforto. Não sei se existe esse termo ainda, Sim, né? zona de É uma zona de conforto, né? É confortável você só que, na levar. verdade, pela falta de consciência, acaba virando um relaxo. Não é? É você relaxar consigo. É. Porque vai estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E vai que vai, né? E a hora que você vê, você tem como uma série de distúrbios, doenças, desequilíbrios físico-químicos, né, pela alimentação inclusive, né, como as inflamações que a gente, né, para mim inflamação, quando comecei a falar de inflamação, para mim inflamação é aquela que quando levava uma martelada no dedo ficava amarelinho. Mas é maravilhoso, porque a definição de inflamação é isso, é uma reação celular a algum tipo de agressão. Mas a gente O que inflama com outras acontece coisas, hoje né, é dentro, Mari? é exatamente o martelinho, só que é dentro do intestino. Então, É onde tudo começa. Depois você conta pra gente um É, pouco você disso, fala- que o martelinho no intestino foi boa, hein? Essa foi boa, Eu vou foi incorporar genial. isso. Foi, Martelinho no pode intestino. incorporar, porque, na verdade, eu sinto, né, graças a Deus me trato tudo, sou muito bem orientado, você sabe disso. E na verdade, senti muitas diferenças, muitas coisas por mudar todo esse tipo de hábito. Mas me veio na cabeça a frase do Nietzsche, que eu gosto muito: as crenças são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Exatamente. Né? Então, nós temos um monte de crenças, né, que não nos permite enxergar o bem-estar como a Mariana está trazendo aqui para a gente. Que eu vejo assim, antigamente existia, o pessoal vai dar muita risada, mas pouca gente vai lembrar, entender. Existia a enciclopédia Barça, gente, não existia Google na vida. E tinha a Barça, que era a enciclopédia que você tinha em casa para consultar. E todo ano você recebia um versículo da Barça de atualização. O que eu sinto na entrevista com a Mari é exatamente um versículo novo de bem-estar. Sim. Né? Um monte de informações novas que as pessoas não usam, ou às vezes nem sabem, né? E que é aquele mito: não, eu vou me alimentar, ou eu preciso emagrecer. Eu me lembro das dietas de quando eu era moço, né? 9 maçãs por 9 dias. Pois é, gente. Isso é- Não Como é que é? Era. Come maçã É na numerologia, Rua Branca. quase, né? no- Começa o primeiro dia com uma maçã, o segundo dia duas isso, maçãs. é, Você chega aí, meu Deus do céu, tá com medo dessa resposta. depois tinha da lua, dieta da lua. me Dieta lembro da lua. sopa. Nossa, aí vai, né? Dia do ovo, Porque eu tomei muito cortisona quando era gurizinho, estava começando a cortisona. Então, eu fui um jovem gordinho. Então, me punha em tudo que é dieta que aparecia, né? Um irmão meu de alma, que na verdade é você mesmo, outro dia falou: se eu somar tudo que eu perdi que eu sobrei, dá uns 200 quilos. Para mim, dá uns 10 arroba. Porque o que eu perdi de peso, o que eu achei de volta, né? E felizmente, um bom tratamento, consegui eliminar 60 quilos da minha vida. Que bom. Né? E eu estou pensando agora nisso tudo que a gente está conversando, né? E ainda voltando, né, para a área de gestão de pessoas, é interessante porque aí entra mudança, né? Entra inovação, porque é um novo olhar sobre equipes, sobre funcionário, Sim. sobre colaborador, sobre ser trabalhador, ser profissional, né? Que é o se cuidar, mas não apenas o cuidar para ser sarado, musculoso, né, musculosa, que seja definida, mas é o se cuidar no holístico mesmo. Então, está sendo bom esse papo, porque para você
performar mais, né? A palavra que o pessoal adora usar, não, performar, desempenhar, né? Produzir. Você tem que estar bem, High né? stakes agora. Não, e assim, e você tem que estar bem. Assim, você pode produzir bem, digamos, esse mês, mas se você não se cuidar em 2, 3 meses, não vai produzir tão bem. Então, é uma questão também de inteligência, no sentido de você se olhar até para manter essa qualidade de vida, para que você possa produzir. Então, assim, que bom que a gente está chegando a esse ponto, que a nutrição está vindo contribuir com esse olhar de... e aí é inovador nesse sentido de você se olhar como forma... investimento é muito ruim essa palavra, mas como forma de se cuidar, até para você ter uma qualidade de trabalho, de vida e de trabalho. Até um termo que eu uso bastante, né? Não é qualidade de vida, quer dizer, sim, é qualidade de vida no trabalho, mas é trabalho como qualidade de vida. Ou seja, você tem um trabalho também que te alimente. E para isso você tem que estar bem, né? Você tem que estar... E aí entrou 5 pilares aí que a Mariana trouxe também. Exato. Não é? Acho que é interessante. Não, é muito legal. E é legal conversa. também as empresas entenderem que a maior parte do tempo dos colaboradores, eles estão lá. Isso. Muito tempo, né? Em A maior geral parte é do muito... tempo de vida eles estão lá. Vida. Porque vamos pensar numa rotina de um casal comum, Uhum. né? Eles acordam, dão um beijo, bom dia, se der, porque às vezes Isso. acordam em horários diferentes, né? Verdade, Se der, cada um Sim. sai no horário, não se encontra, come o que tiver na rua, o pão de queijo que alcançar, né? Isso. Chega na empresa, na verdade, chega na empresa esbaforido, litros e litros de café preto com açúcar, né? Sim. Para dentro, para conseguir acordar, para conseguir Sim. performar, vamos usar essa Isso. palavra. E aquele estresse, aquela coisa intoxicante. E quando eu falo de desintoxicação nos grupos, é muito interessante. Porque a gente começa com a limpeza da casa. Depois a gente começa com a limpeza das coisas que a gente não usa na casa. Nossa. Tira as coisas que você não usa da casa, né? E depois a gente começa com a limpeza do nosso ambiente de trabalho. Mas aí é que esbarra no ambiente do outro, Uhum. né? Porque Exatamente. quando a gente fala de desintoxicação, a gente está falando de uma desintoxicação geral, né? E aí eu sento com essa pessoa e eu falo, como você pode desintoxicar no seu trabalho? De repente, você pode desintoxicar no seu trabalho sem criar tititi, sem criar mimimi, ou sem dar ouvidos ao tititi, ao mimimi, porque isso está drenando a sua energia de vida, a sua energia vital, né? Então, quando a gente fala de desintoxicação, não é tomar suco verde, não, tá? E quando a gente fala de bem-estar, não é praticar meditação. Mária, eu medito. Quando eu falo de bem-estar, as pessoas, mas eu não consigo meditar. Eu falo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer, tem muito a ver, mas Sim, mas assim, pra exatamente, você, não é meditação, não falo sobre meditação. Se a empresa me convocar para meditação, vai ser lindo, maravilhoso, tá? Mas eu acho que isso é um passo que está dentro de uma das 5 etapas, que é o passo do gerenciamento de bem-estar. É que à medida que você vai evoluindo em uma, na verdade, vai te Isso. puxando a outra. No Vai fundo, te estimulando vai a ir te atrás, estimulando né? a ir atrás, é. É natural, né? A maneira que Natural, você começa a olhar para si, você começa a ter uma necessidade. Necessidade de introspecção, do silêncio, do seu trabalho e tudo mais. Menos falação. Mais dentro. E a hora que você coloca mais dentro, a performance desse colaborador, desse funcionário, aumenta muito. É justamente isso que eu estou achando interessante, essa conversa nossa, porque está trazendo uma nova visão, aí entra novamente a questão da inovação, é uma nova visão sobre produtividade, né? Que não é a quantidade de horas que você passa lá, ou a quantidade de volume que você faz, né? Seja medido como for, mas sim, que você se mantenha bem para que você possa trabalhar e produzir, né? Porque também tem algo que assim, né? Se você não produz, as empresas, né, elas são, né, assim, cansáveis nesse sentido. 2, 3 meses, se você não produz, você é desligado, você é convidado a se retirar de alguma forma. Então é também uma questão de inteligência, né? De autocuidado mesmo, de você saber como é que você está caminhando e qual é a tua produção, e aí entra muito, né, a frase que eu gosto, que é o trabalho como qualidade de vida. Como é que você está nesse ambiente de trabalho, como é que você está integrado, né? Totalmente, é muito importante isso, porque vamos pensar que uma pessoa está com a vida perfeita, né? Tá tudo certo, ela fazendo atividade física, tomando suco verde, com espirulina pela manhã, Gente, né? Ela vai Já lá e tentei. medita, e ela corre, porque correr é sinônimo de alta performance, né? Não, você não corre, você não tá no grupo. Você não tá no grupo do high stakes, tá? Isso. Você tem que correr. Tá no milagre da manhã. E a pessoa vai lá e ela corre e tudo mais. Ela chega no ambiente completamente intoxicado. A chance dela voltar
para o estado de conforto, para o estado de distração, é muito grande. Porque ela está 8 a 10 horas por dia num estado extremamente intoxicante mental, Sim. que ela vai buscar o Ela conforto. precisa, Então, o que, que eu sempre falo? Paulistanos, Uhum. paulistas um pouco menos, tá? Uhum. Mas paulistanos, tem que tomar vinho toda noite? Tem que comer queijo toda noite? Tem que fazer festa toda noite? Por que tem que fazer festa toda? Por que, que você tem que celebrar o ano novo toda noite? Porque você precisa ainda desse momento de prazer. Porque a sua vida hoje está tão desprazerosa, Sim. vou usar termos mais pesados, desgraçada, Uhum. né? Tão desprazerosa que você precisa desse momento seu. E daí as pessoas falam, esse é o meu momento da noite, Mari. Você vai tirar o meu prestígio da noite, né? E é isso. Mas espera aí, vamos entender, né? Uma vez ou outra, aí entra aquilo que você falou, né? Natural que você tenha altos e baixos, mas uma vez ou outra, assim, agora fica toda noite você precisando dessa descompensação. E trabalha para o vinho, né? Isso, Quer dizer, trabalha com meta de começar a tomar o vinho, mas vou para casa tomar um vinho. Não que isso seja mesmo. contra. Não, nada não contra. É que seja contra. Como a Mari falou, né? Não é uma seita, não é isso. Mas é que acaba, inclusive, com o longo do tempo, perdendo a graça, né? Porque depois que você fez isso 3 meses, que você tomou vinho, comeu queijo todo dia à noite e tudo, vai te dar uma série de problemas e, além de tudo, perde a graça. Sim. E perde a graça também, eu vou te falar, porque a gente não sabe como mais comer. Sabe? A gente tem que reaprender a comer como um capítulo novo da Barça. Gostou, né? Vamos reaprender a comer? O capítulo novo da Barça, né? Porque a gente está comendo totalmente na distração. A gente está comendo em redes sociais, a gente está comendo em frente a uma série, assistindo televisão. A gente não está comendo presente. Então, se a gente não está comendo presente, a gente não se deparou com o prazer do paladar e da deglutição. Então, o nosso corpo vai querer repetir aquilo várias vezes, por muitas vezes, até que você pare para prestar atenção em si. Aí que vem tudo que a gente pode falar de compulsão noturna. É quando a pessoa chega em casa e manda Por bala. que será também, né, Mari? Pegando essa lógica que a gente está trazendo, né? Por que será que chega à noite a pessoa desconta tudo? Aí entra, porque durante o dia inteiro ela ficou, né, descompensada. Aí chega à noite ela quer fazer um equilíbrio e aí que ela vai colocar Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Não, durante verdade, o dia inteiro ela ficou distraída e atenta ao outro e servindo ao outro. Sim. Ela esquece de servir a si. E aí, quando ela chega em casa, que ela se reconecta, né? Ah, então agora é a minha casa, é o meu espaço. É o meu espaço, isso mesmo. E daí que eu chamo as pessoas, eu falo assim, vamos trazer o adulto um pouquinho assim, porque toda vez que você chama a sua criancinha interior, né? É legal chamar, né? De vez em quando, em terapia e tudo mais. Você chama a sua criança interior, você oferece um monte de guloseimas, um monte de coisas gostosas para essa criança comer. Enfim, toda vez que você quer alegrar sua criança interior, significa que sua criança interior está muito triste, né? Seu adulto também está abafado. Eu falo, gente, vida de adulto não é delícia o tempo todo. Tira esse negócio que toda hora tem que estar delicioso. Você tem que cumprir a missão, entendeu? Você tem que cumprir, você tem que acordar cedo. Você vai viver na delícia da sua criança interior. Você vai viver acordando tarde, fazendo o que você quiser, comendo o que você quiser. É importante, eu nunca chamo nenhum alimento de lixo, veneno ou qualquer coisa assim, né? Dentro dos meus processos ali com os meus clientes, todo alimento é sagrado. Existem os não alimentos, tá? Os aditivos, os conservantes, edulcorantes, isso é não alimento. Mas todo alimento é sagrado, que você talvez não saiba comer. Eu falo assim, não existe alimento lixo. O lixo talvez esteja dentro da nossa mente, né? Que a gente não sabe ainda comer na qualidade e na quantidade daquele alimento que você pode digerir, que você pode ter saúde através daquilo. Mas o que pode fazer mal para você pode salvar uma vida ali. É a tua relação com aquele alimento que você pode estar enviesando, né? Exatamente. Tudo é em relação ao... Vamos pensar nesse aspecto da alimentação. Tudo é a relação que você tem com o seu corpo e a relação que você tem com o alimento. E é isso que eu busco trabalhar. Não é o fato de você não saber substituir um chocolate por uma maçã. Porque todo mundo sabe. Internamente, todo mundo sabe. Né? Pode ser uma pizza por uma salada. Todo mundo sabe que é mais saudável. Quem hoje não sabe que é mais saudável, né? Mas não se trata disso. Se trata da sua relação com o seu corpo. Porque uma vez que seu corpo está falando sim,
Depois que você sai de uma academia, uma atividade física, Roberto, dá vontade de comer uma pizza? Não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. O problema é que quando você come a maçã, a vontade do chocolate continua, né? Ai, não, é insuportável esse negócio de maçã, gente. Ah, que história é Não é? essa? Se tirasse a vontade... 3 né? castanhas do Pará. Pois, não. Gente, não, isso não. 3 castanhas do Pará. Falo, gente, olha, que maldade. Uma vez eu fiz aquela acetônica, acho que é acetônica que você fala. Cetogênica. Cetogênica, é. E assim, emagreci bem um mês, realmente emagreci bastante. Mas eu estava passando fome, assim, a ponto de eu fazer uma sopa e aquilo me... Meu lábio tremia quando eu ia colocar a sopa, sabe? Assim, chegou a esse ponto mesmo. Aí quando eu voltei lá para nutricionista, assim, um cardápio de faquir, né? Aí quando ela chegou, muito bem, eu assim, né? Muito bem, emagreci acho que 10 quilos e tal. Muito obrigado. Falei, vamos, quando é que eu posso voltar a comer? Ela falou, não, agora eu vou acrescentar 1 iogurte por dia. Eu falei, não, gente, você tá brincando, né? Quer dizer, não. Com tudo isso que eu tô passando, eu tô tremendo, eu tô quase desmaiando, fico de pé, tô vendo, você quer um iogurte por dia? Eu falei, que é isso, né? É isso, vira desumano, né? Você fala, peraí. É verdade. Mas verdade. É desumano, né? É desumano, não é isso não é. Eu não é humano. eu não sei se ela conseguiria fazer. Porque eu tenho pelo menos 60 amigas nutricionistas. Nenhuma delas toparia esse rolê, viu? Pois é, eu falei, gente, um iogurte? Nenhuma delas toparia. Eu falei, um iogurte? Ela falou, um iogurte não, por dia, né? Uma loucura. Eu tenho uma coisa que eu falo, eu nunca peço nada que eu não faria. Nada que eu não consigo fazer, perdão. Então, se eu te falar para você dormir 8 horas por noite, eu preciso fazer isso. Eu preciso cumprir isso, sabe? Se eu te falar para você manter um jejum meio maluquete, eu preciso já ter feito isso, experimentado isso no meu corpo, pelo menos com alguns clientes ao meu redor, para ver a eficácia disso. Quando eu comecei a estudar alimentação anti-inflamatória e eu acabei me especializando em alimentação livre de lectinas, eu olhei aquele protocolo livre de lectinas, Stephen Gundry, que é aquele médico americano que ele aplica em todo mundo e é ótimo, que eu comecei a aplicar com um grupo de pessoas pós-químio. E eu falei, gente, que maldade eu aplicar nos outros daqui. Vou aplicar em mim. E aí? Porque eu olhei e falei, gente, será que isso é viável? Será que é possível? Vou aplicar em mim. Aí eu apliquei em mim, eu falei, é possível e é gostoso. Mas eu preciso criar receitas que sejam gostosas, que sejam prazerosas e tudo mais. E eu preciso trazer o meu toque pessoal. Né? O meu toque pessoal da moderação. Um pouco menos, né? Um pouco menos xiita, um pouco menos pesado, um pouco menos high stakes. Temos que fazer aquela estrutura americanizada, sabe? Então eu deixei um pouquinho mais maleável e um pouquinho mais brasileira essa dieta, né? Que é a dieta livre de lectinas. Eu não sei se já ouviu falar da Plant Paradox, né? É um paradoxo das plantas, onde a gente tira vários vegetais. Mas calma. A primeira coisa que a gente tira são os pró-inflamatórios também. Tá. Eu achei que fosse fácil. Tirar o tomate tava fácil. Eu falei, eu preciso aplicar isso no meu corpo, na minha vida. Depois eu comecei a aplicar com os meus familiares. Depois eu comecei a aplicar com a minha irmã, que estava num processo de pós-químio. Eu comecei a aplicar para todo mundo ao meu redor e falar, será que isso é viável? Porque a gente precisa ver se é viável pra gente. Então hoje, muitos profissionais de nutrição, tem alguns que são esse nível de alta disciplina e tudo mais, tal. Mas é o objetivo da vida deles, da estética deles. E cada um tem um objetivo, né? Isso. Cada um tem um objetivo de vida. E dentro de uma empresa, cada um vai ter um objetivo. Mas não tem como não mexer nesses 5 pontos. Mas cada um vai ter um objetivo ali dentro, né? E aí, já terminando aqui a nossa conversa, foi um prazer aí conhecer. Rápido, foi muito rápido. Foi já muito por 55 minutos. Você falou da desintoxicação, né? A alimentação hoje, em geral, principalmente o fast food, tende a levar realmente a essa intoxicação. Fala um pouquinho pra gente o que é essa intoxicação. Até o Camanho brincou, né, do martelo, fica amarelo e tal. O que seria essa intoxicação aí inflamatória? Inflamatória, é isso. Sempre que a gente pensa numa dieta anti-inflamatória, a gente pensa inicialmente fazer um período de desintoxicação mesmo, né? Então a gente pensa num período que a gente vai eliminar os alimentos pró-inflamatórios, né? Os mais famosos hoje. Café. Não?
Eu nem tiro o café. Uma Não, lágrima e se o formar já. Exatamente. O café, na quantidade que se bebe hoje, é inflamatório, sim, porque ele aumenta muito, ele faz a glândula adrenal responder demais, né? Então, ele aumenta muito a produção de cortisol. E o cortisol, como todos os hormônios, em quantidade excessiva no corpo, é, sim, pró-inflamatório. Mas, sim, a gente ajusta a quantidade do café, mas hoje os mais inflamatórios, né? O açúcar, né? O açúcar de cana, né? Cana em todos os aspectos aí, todas as versões da cana. Os derivados. Mas as pessoas, mas nem o açúcar mascavo? Eu falo, não, é um alimento pró-inflamatório. Isso não significa que a gente vai tirar para sempre, mas durante o período de detox é importante, né? A gente tirar os alimentos industrializados prontos, né? Então, não estamos falando somente dos iFood, né? Dos alimentos prontos, práticos ali que a gente compra nesses restaurantes super tchananã, mas também a gente está falando de todos os pacotinhos, né, do mercado, mesmo aqueles com aparência de saudável, light diet, né? Esses são os mais perigosinhos, né? Também a gente pensa no glúten, na gliadina, né, e outras derivações do glúten, e presente no trigo, né, presente na cevada, e a gente também pensa no leite como um alimento pró-inflamatório hoje por conta da caseína 1, né, e por conta da lactose também. Então são os alimentos mais inflamatórios que a gente tem, né, então a gente tem que pensar em fazer algum tipo de substituição e tudo mais, mas nada precisa ser extremamente radical. Você pode tocar a sua vida de uma maneira muito saudável sem isso, sem os fast food, né, que você falou. Mas depois a gente vai reintroduzindo, sim, porque eu, Mariana, quero comer. Sim. Né? Eu quero comer, sim. Você está numa sociedade, quer dizer, né? Você está numa sociedade. E se você tiver uma saúde boa do teu corpo, se você estivesse cumprindo mesmo, com alimentação, com todos os pontos que a gente falou aqui da nutrição, com bem-estar, com sono, com água, com tudo, e movimentação, né? Atividade física, naturalmente o teu corpo vai ter recursos para desintoxicar de um ponto, de uma refeição única, né? Eu sou prova disso. Como é que é? Antes de me cuidar dessa forma, eu fazia um estrago no final de semana, não é? Num sábado à noite. Eu levava uma semana inflamado. Eu sentia o peso abalado por uma semana, porque eu fui na busca de 60 quilos. Então, tive várias fases do regime. Uma delas, quando fazia um estrago e eu ainda tomava leite e tudo, eu levava uma semana para voltar ao peso normal. Depois que eu tirei leite, comecei a ter esse tipo de orientação, em 2 dias. Nossa. Porque teu corpo desintoxica muito rápido. Então você pode sair realmente, você pode comer num fast food, tá? Mas você não vai ver mais o seu corpo inchado um dia depois. Você vai ver o seu corpo desintoxicando com muito mais facilidade do que se você não tivesse feito esse período desintoxicante. Ok. Chegando aqui ao final, só para a gente aproveitar o nosso ambiente universitário, né? E aí eu como professor, Camanho também, né? Aí, os alunos da noite trabalham o dia inteiro, chegam em casa meia-noite, né? Tudo isso que é uma rotina difícil mesmo, né? Para eles. Eu dou aula pelas manhãs, então tive muita questão da alimentação desatenta, né? Achei interessante a tua colocação, né? Porque o aluno está comendo, está andando, ele está comendo, está matando uma fome aí, né? O que você gostaria de falar, né, para esse jovem que está ouvindo a gente, além das que você já trouxe aqui para a gente, o que você, pensando nesse jovem de 18, 19, 20 anos, deixaria ou falaria para você quando tinha 18, 19 anos, né? Que recado você deixaria para ele, para esse jovem? Eu diria para eles abandonarem um pouquinho essa autocobrança excessiva, sabe? Tá. Não se trata de extrema disciplina, alta disciplina, eu preciso ser o melhor da turma para ser o melhor da empresa futuramente e tudo mais, sabe? Porque se a gente não aprende a viver a vida agora, a gente não vai aprender a viver a vida daqui a 20 anos. Então, assim... Melhor, né? Isso é verdade. Então, quando a gente fala de abandonar um pouquinho essa cobrança interna do tem que ser, a gente também está falando para você estar no momento presente, né? E estar no momento presente hoje é extremamente desafiador, porque hoje a gente está falando de distração muito forte, né? Muito, 100% do tempo é uma distração, né?
Então eu falaria para Mariana, adolescente, se bem que eu não tinha celular na minha época, né? Mas eu vou dizer, então quando eu tinha 18 anos, talvez, eu tinha um grandolão, gigantão, antena, talvez, né? Mas eu falaria hoje para os meninos, né, de 18 anos, eu falaria, esteja mais no presente, curta as coisas, curta a vida, curta comer, curta os amigos, curta uma conversa com os pais, curta o período que você tiver na faculdade, você vai sentir falta disso, você vai sentir falta disso, você vai sentir falta da curtição mesmo, é você se atentar aos prazeres, né, porque quanto mais na distração a gente tiver, menos saúde a gente vai ter, e a distração começa nesse período aí, dessa geração. Eu quero muito agradecer. Muito, nossa. Nossa, foi tão gostoso, Roberto, gratidão. Imagina, pelo convite, Vitor. Prazer te conhecer. Eu fui recebida com os 2 melhores abraços do universo. Se vocês não conhecem, recomendo que vocês passem aqui somente para dar um abraço nesses 2 homens, porque que abraço. Isso é nutrição. Obrigado. É mesmo. Isso é nutrição. Eu que agradeço, né? Nossa, então, Mariana Rodrigues, né? Você trouxe uma leitura muito, muito rica sobre nutrição. E para mim foi também um aprendizado, né, dessa inovação em gestão de pessoas. Né? Foi muito, muito interessante que eu acho que precisamos falar mais disso, né, de mudar esse mindset, de olhar o empregado, agora estou falando de uma forma generalizada, como aquele que tem que produzir ao extremo, né, e para ele produzir ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa ter esse autocuidado que você trouxe hoje aí com maestria. Eu te agradeço muito. Perfeito. Muito a gente obrigado. precisa fazer um podcast com 10 passos Isso. para chegar, né? Porque talvez faltou o passo a passo. Acho que vale. E cada um dos pilares vai um programa, né? Vai um programa. O convite está feito. Vamos fazer. Vamos fazer. Pode pensar já agosto, setembro. Porque agora nós paramos. Porque tem as provas, trabalhos, mas em agosto a gente volta. Setembro, um prazer. Está convidado. Pode pensar os passos e a gente trata deles aqui. Vai ser o presente de aniversário. Isso, é verdade, ótimo. Tá feito. Professor Roberto Camanho, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Imagina, muito obrigado. O professor Roberto Camanho está começando aí um novo desafio, que é a implantação, que já está para acontecer, está para nascer aí o Hub de Inovação, o Inova. Amanhã tem um lançamento na mídia, na imprensa. Mais um desafio aí que com certeza o Camanho vai tocar. Parabéns, boa sorte. Tá? Obrigado você também aqui, Vitor. Mariana, muito obrigado por ter vindo. Gratidão, espetacular. Muito obrigado. E agradeço, né, em nome do NUPO, dos estudantes aqui do NUPO. Vitor, meu xará, na técnica, muito obrigado, viu? Por toda a força aí. É isso, gente. Então ficamos aí com mais uma edição do NUPOcast. Hoje falando sobre nutrição e trabalho. Até mais.